Sentada à mesa, sentindo o peso dos 7 meses de gestação sob minha mão, eu só pensava no meu pedaço de lasanha. Foi então que a Fabiana falou, e aquelas palavras mudaram o curso da minha vida para sempre. Dani, você não acha engraçado? Seu menino tem 12 anos e você ainda mora naquela casinha de 2 quartos. Coitado do Lucas, ele vai crescer achando que isso é normal. A mesa inteira ficou em silêncio. Era domingo, 12h40, almoço na casa da minha sogra. Tinha umas 15 pessoas ali. Meu marido João travou com o garfo no ar. Minha sogra fingiu que não ouviu. Mas eu ouvi. Alto e bom som. Fabiana continuou, porque ela sempre continua. Não, gente, eu falo sério. A Dani trabalha, o João trabalha, mas olha a vida que eles dão pro menino. Sem videogame novo, sem viagem pra Disney, sem nada. E vocês viram minha reforma? 3 meses de obra, ficou um arraso. Banheiro com porcelanato importado, sala com gesso rebaixado, cozinha planejada. Ela mostrou as fotos no celular para todo mundo. Eu vi minha cunhada fazendo cara de impressionada. Vi meu sogro dando aquele sorriso amarelo. E a Fabiana continuava, mostrando foto do carro novo dela também. Um SUV prateado, zerinho. Comprei à vista, gente, 58 mil reais, sem financiamento, sem dor de cabeça. Aí ela olhou pro Lucas, meu filho, que estava quietinho comendo arroz no canto da mesa, e falou a pior parte. Lucas, meu amor, não fica triste não. Um dia você vai crescer e quem sabe consegue um emprego bom. Porque do jeito que tá, você vai morar de aluguel pro resto da vida igual teus pais. Vai ser aquele tio que mora num apartamentinho financiado em 30 anos, sabe? Meu filho abaixou a cabeça. Ele tem 12 anos. 12. E estava sendo humilhado na frente da família inteira por uma coisa que ele nem controla. Eu senti o sangue subir. Senti minha mão tremer. Mas eu não podia explodir ali, na frente de todo mundo, grávida de 7 meses, parecendo a louca descontrolada. A Fabiana queria exatamente isso. Ela queria me ver perder a linha. Então eu respirei fundo, contei até 10 e levantei da mesa com calma. Com licença, preciso pegar uma coisa no carro. João me olhou preocupado, mas eu fiz sinal para ele ficar quieto. Saí daquela sala de jantar ouvindo a Fabiana ainda falando alto, rindo, contando que ia viajar para Cancún em março. Passei pela sala, peguei minha bolsa, desci as escadas do prédio e fui até nosso carro. Abri o porta-malas e peguei meu notebook, porque eu tinha guardado um segredo por 2 anos. 2 anos inteiros. E naquele momento, com meu filho humilhado, com aquela víbora da minha irmã ostentando na minha cara, eu decidi que o jogo tinha acabado. Voltei para a mesa. Todo mundo ainda estava lá. A Fabiana estava mostrando foto da piscina que ela queria construir no quintal. Fabiana, eu chamei. Minha voz saiu firme. Posso te mostrar uma coisa? Ela riu. Ai, Dani, você vai me mostrar foto de promoção do supermercado? Cupom de desconto? Risadas pela mesa. Eu não ri. Abri o notebook na minha frente. Entrei no Internet Banking e virei a tela para ela. Olha ver aqui. Ela olhou. A testa franziu. Ela puxou o notebook para mais perto. Na tela, bem grande, estava escrito: saldo disponível. R$162.345,87. O queixo dela caiu. Que conta é essa? Poupança do Lucas, eu respondi. Calma, tranquila. Abri quando ele nasceu. Venho guardando dinheiro. A mesa inteira se inclinou para ver. Minha sogra arregalou os olhos. João me olhou sem entender nada, porque nem ele sabia. Ninguém sabia. Fabiana gaguejou. Mas, como? Vocês não têm dinheiro para isso. Vocês moram naquela casinha de 2 quartos? Completei. É, Fabi. A gente mora. E sabe por que a gente mora lá? Porque a gente não gasta dinheiro com bobagem. A gente investe no futuro do nosso filho. Ela estava branca. Branca. Apontou para o notebook. Isso é mentira. Você editou isso no Photoshop. Eu ri. Finalmente eu ri. Quer que eu atualize a página? Apertei F5. O valor continuou lá.
R$162.345,87. Quer ver o extrato completo? Posso mostrar mês a mês. 2 anos de depósitos certinhos, todo dia 10. Ela não conseguia falar. E eu, naquele momento, senti um poder que eu nunca tinha sentido na vida. Porque minha irmã sempre foi a favorita. Sempre. Desde pequena. Minha mãe dava mais atenção para ela, comprava roupa melhor para ela, pagava faculdade particular para ela enquanto eu fiz federal. E quando minha mãe morreu, há 2 anos, no dia 14 de março de 2023, eu pensei que finalmente as coisas iam se equilibrar. Mas não foi bem assim. Olhei para o relógio na parede. 13h15. Ainda tinha sobremesa para servir. Mas eu não ia ficar. Lucas, pega tuas coisas, a gente vai embora. Meu filho levantou rapidinho. João também. A gente saiu daquela casa sem olhar para trás e eu ouvi a Fabiana gritando: Dani, Daniela, volta aqui, explica isso direito. Mas eu não voltei, porque a explicação verdadeira, a parte que ela ainda não sabia, ia ser muito pior. E eu ia contar tudo, só não ali. No carro, voltando para casa, João finalmente perguntou: Dani, que história é essa? De onde saiu esse dinheiro todo? Lucas estava no banco de trás, de fone, jogando no celular. Ele não estava ouvindo. Então eu podia falar. Lembra quando minha mãe morreu? João assentiu. Claro que lembrava. Foi horrível. Minha mãe tinha 62 anos, teve um AVC fulminante. Eu estava no trabalho quando recebi a ligação do hospital. Cheguei lá e ela já tinha ido. Nem consegui me despedir. O velório foi no dia 15 de março de 2023. Uma terça-feira chuvosa. Tinha pouca gente, porque minha mãe era meio fechada, não tinha muitos amigos. Mas a Fabiana fez questão de fazer um velório caro, com flores importadas, com buffet. Gastou uns R$15.000. Na época eu achei um exagero, mas deixei quieto. Não era hora de brigar. O enterro foi no cemitério Jardim das Palmeiras. Eu segurei o choro o tempo todo porque a Fabiana estava aos prantos fazendo cena e alguém tinha que ficar inteira para resolver as coisas práticas. Documentos, certidão de óbito, essas coisas. Uma semana depois, no dia 22 de março, a gente foi chamada no cartório para a leitura do testamento. Eu, a Fabiana e o advogado da família, Dr. Henrique. A gente sentou naquelas cadeiras de couro duro e o Dr. Henrique abriu o envelope lacrado. Bom, meninas, sua mãe deixou tudo muito bem organizado. Ela tinha 2 imóveis. A casa da Rua das Margaridas, número 234, no Jardim Goiás, com 3 quartos, 2 vagas de garagem, 180 metros quadrados. E a casa da Rua dos Lírios, número 57, no setor Bueno, com 2 quartos, 1 vaga, 110 metros quadrados. Eu sabia dessas casas. Minha mãe tinha comprado as 2 há muito tempo, quando meu pai ainda era vivo. Eram o patrimônio da família. A casa maior, continuou o Dr. Henrique, fica para Fabiana Santos Oliveira. A casa menor fica para Daniela Santos Oliveira. Não há dinheiro em conta, não há dívidas. O inventário deve ser simples. Fabiana deu um sorrisinho. A casa maior. Claro, sempre a favorita. Eu não falei nada. Só assinei os papéis. O Dr. Henrique explicou que eu seria a inventariante, porque eu era a mais velha. Tecnicamente eu tinha 32 anos e a Fabiana tinha 36, mas minha mãe me registrou como mais velha no testamento. Vai entender. Daniela, você vai precisar organizar toda a documentação. IPTU das 2 casas, escrituras, certidões. Eu te ajudo, mas você é a responsável legal. Eu aceitei. Sem problema. A Fabiana saiu do cartório já ligando para o marido dela, o Marcelo, contando da casa nova. Amor, é enorme. Tem até closet. A gente vai reformar tudo, vai ficar um sonho. Eu fui para casa, conversei com o João. A gente decidiu que ia morar na casa que minha mãe deixou para mim, a menor. Não tinha problema. Era uma casa boa, 2 quartos, 1 pro Lucas e 1 pra gente. E se desse certo a gravidez que a gente estava tentando, a gente adaptava. Aí começou a parte chata do inventário. Eu precisava juntar todos os documentos das 2 casas. Fui na prefeitura, peguei as certidões de IPTU, e foi aí que eu descobri uma coisa estranha.
A casa da Fabiana, a maior, estava com IPTU atrasado. 6 meses de atraso. R$ 1.200 por mês. Total de R$ 7.200 devendo. Achei estranho. Minha mãe sempre foi certinha com essas coisas. Liguei para a prefeitura. Olha, senhora Daniela, a moça falou. Aqui está constando que essa casa tem um inquilino cadastrado desde outubro de 2021. Um senhor chamado Rodrigo Mendes Albuquerque. Ele é quem deve estar pagando o aluguel. Inquilino? Como assim inquilino? Tá aqui no sistema. Contrato registrado de 2 anos, renovável. Aluguel de R$ 2.500 mensais. Eu desliguei o telefone e fiquei olhando pro nada. Minha mãe tinha alugado a casa. A casa que seria da Fabiana, e nunca contou pra ninguém. Fui correndo no escritório que minha mãe tinha em casa, um quartinho nos fundos onde ela guardava os papéis importantes. Vasculhei gaveta por gaveta. E achei. Contrato de locação. 3 vias, assinado pela minha mãe como locadora e por um tal de Rodrigo Mendes Albuquerque como locatário. Início: 1º de outubro de 2021. Valor: R$ 2.500 mensais. Prazo: 2 anos. Renovável automaticamente. Tinha recibos, pilhas de recibos. O Rodrigo pagava certinho, todo dia 10. Depósito na conta da minha mãe. Só que minha mãe morreu em março de 2023. E o contrato estava vigente. Liguei pro Rodrigo. O número estava no contrato. Alô? Oi, Rodrigo. Aqui é Daniela, filha da dona Marisa. Silêncio. Sinto muito pela perda. Sua mãe era uma boa proprietária. Obrigada. Olha, eu tô resolvendo o inventário aqui e vi que você mora na casa do Jardim Goiás. Isso. Moro há 3 anos já. Pretendo continuar, se possível. A casa é ótima, eu cuido bem. E o aluguel? Como você tá pagando? Eu depositava na conta da dona Marisa. Mas depois que ela faleceu, o advogado entrou em contato comigo e passou uma conta nova. Conta do espólio, eu tô depositando lá. Espólio? Que advogado? O doutor Henrique, ele me ligou uns 15 dias depois do falecimento dela. Desliguei e liguei pro doutor Henrique na mesma hora. Doutor, o senhor passou uma conta do espólio pro inquilino da casa do Jardim Goiás? Passei sim, Daniela. É procedimento padrão. Enquanto o inventário não encerra, o aluguel fica depositado numa conta específica. Quando terminar, você divide entre você e sua irmã conforme a partilha. Mas a casa é da Fabiana. Sim, mas o inventário ainda não encerrou. Então, tecnicamente, a casa ainda está em nome do espólio. E você é a inventariante. Você decide o que fazer com esse dinheiro até o encerramento. Eu fiquei muda. Daniela, você tá me ouvindo? Tô. Doutor, quanto tem nessa conta? Ele checou. Até agora? Deixa eu ver. Abril, maio, junho, tá dando uns R$ 22.500. O Rodrigo paga certinho. R$ 22.000. E a Fabiana não sabia de nada. Doutor, eu preciso avisar minha irmã? Legalmente? Não. Ela só tem direito ao patrimônio quando o inventário encerrar. Até lá, você administra. Se quiser avisar, avise. Se não quiser, não é obrigada. Desliguei o telefone e fiquei sentada na sala por 1 hora inteira. A casa que minha mãe deixou para Fabiana estava alugada. A Fabiana não sabia. E eu, como inventariante, estava recebendo o aluguel. João chegou do trabalho naquele dia e me achou na sala, no escuro. Dani, o que foi? Contei tudo. Ele ficou em silêncio. Depois falou. E você vai contar para ela? Eu pensei. Pensei muito. Não. Como não? João, a vida inteira eu fui a segunda opção. A vida inteira. Minha mãe amava a Fabiana mais do que me amava. Deixou a casa maior para ela. Sempre deu mais atenção para ela. E sabe o que a Fabiana fez com isso? Virou uma pessoa metida, arrogante, que adora me humilhar. Adora esfregar na minha cara que ela tem mais, que ela é melhor. João não respondeu. Esse dinheiro do aluguel vai continuar entrando. 2.500 por mês. E eu vou guardar. Tudo. Na poupança do Lucas. Quando o inventário encerrar, eu decido o que fazer. E se ela descobrir? Ela não vai descobrir. Ela nem sabe que a casa tá alugada. Ela acha que tá vazia. Nunca foi lá conferir. Nunca perguntou nada.
E foi isso que eu fiz. Durante 2 anos, de maio de 2023 até janeiro de 2025, eu recebi R$ 2.500 todo mês. 24 meses, R$ 60.000. Coloquei tudo na poupança do Lucas. Rendeu. Virou 68 mil. Aí eu peguei um dinheiro que a gente tinha guardado, mais 30 mil, e coloquei junto. E fui investindo. CDB, Tesouro, essas coisas, com a ajuda de um gerente do banco. Em 2 anos, aquele dinheiro virou R$ 162.000 e a Fabiana nunca desconfiou de nada, até aquele domingo. No carro, João ficou me olhando. Você planejou isso, ele disse. Não era pergunta. Planejei. E agora? Agora eu vou terminar o que comecei. Cheguei em casa. Eram 14h10. Coloquei o Lucas para assistir desenho. Sentei no sofá com o João e abri o notebook de novo. Tem mais, eu disse. Tem uma coisa que eu não contei ainda. João arregalou os olhos. A Fabiana acha que ela é rica, né? Reforma cara, carro novo, viagem para Cancún. Acha. Então, eu fui investigar. Mostrei para o João. Extrato do cartório de imóveis. A casa da Fabiana tinha uma averbação de reforma. Data: setembro de 2024. Valor declarado: R$ 85.000. Ela financiou a reforma pelo banco, expliquei. Pegou o empréstimo consignado, tá pagando R$ 1.900 por mês, por 5 anos. João assobiou baixinho. E o carro? Puxei outro documento. Financiamento do SUV. 60 meses. R$ 1.200 por mês. Ela tá no vermelho, João. Ganha 6.500 por mês como gerente de loja. Gasta 3.100 só de parcelas, fora as contas normais. Como você descobriu isso tudo? Eu sou inventariante. Tenho acesso aos CPFs para cruzar certidões. É legal. João me olhou com aquela cara que ele faz quando não sabe se fica impressionado ou preocupado. Dani, o que você vai fazer? Fechei o notebook. Vou comprar um apartamento pro Lucas, de contado, com o dinheiro que veio da casa dela. Peguei o celular. Liguei pro corretor que a gente conhecia, o Marcelo. Oi, Marcelo, Daniela. Tô procurando apartamento. 2 quartos, até 150 mil. Pagamento à vista. Tem disponível? Ele tinha 3 opções. Marquei visita para segunda-feira. Quando desliguei, João perguntou. E a Fabiana? Você vai contar para ela? Sorri. Vou. Mas do meu jeito. Segunda-feira. 7h. Meu celular tocou. Era a Fabiana. Ignorei. Tocou de novo. Ignorei de novo. Na terceira vez, atendi. Que foi, Fabi? Você vai me explicar aquele dinheiro ou não? Respirei fundo. Vem aqui em casa. 15h, sozinha. Mas eu trabalho, Dani. Não posso sair assim. Então não vem. E não me enche mais. Desliguei. João estava tomando café. Ela vem? Vem. E veio. 15h em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Fabiana entrou parecendo uma pilha de nervos. Cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem, blusa amassada. Senta. Ela sentou no sofá. Eu fiquei em pé. Aquele dinheiro, ela começou. 162 mil. De onde veio? Peguei o notebook. Abri na mesa de centro. Girei para ela ver. Extrato completo. Olha aqui. Ela se inclinou. Os olhos correram pela tela. Depósito, depósito, depósito. Sempre R$ 2.500. Todo dia 10. Durante 24 meses. Não entendo, ela disse. Vocês não ganham isso tudo. Não, a gente não ganha. Ela me olhou. Então. Sentei na poltrona na frente dela. Cruzei as pernas. Você lembra quando a mãe morreu? Claro que lembro. Você lembra que ela deixou 2 casas? Lembro. A minha e a sua. A sua, repeti. A casa do Jardim Goiás. 3 quartos, 2 vagas, 180 metros. Você já foi lá? Ela piscou. Já. Fui uma vez, logo depois do testamento. Tava meio largada. Pensei em reformar, mas como eu já moro num lugar bom com o Marcelo, deixei quieto. Vou vender quando o inventário encerrar. Você entrou na casa?
Não, só olhei por fora. Por quê? Sorri. Porque se você tivesse entrado, Fabiana, você teria conhecido o Rodrigo. Ela franziu a testa. Quem? Rodrigo Mendes Albuquerque, 42 anos, engenheiro civil, mora na sua casa desde outubro de 2021. O rosto dela ficou branco. Como assim mora? Inquilino, Fabi. A mãe alugou a casa, 3 anos atrás. Contrato de R$ 2.500 mensais. Ela ficou de boca aberta. A mãe alugou minha casa? Não era sua ainda, era dela. E ela alugou. Fabiana levantou do sofá. Começou a andar de um lado para o outro. Mas, quando ela morreu, o contrato continuou valendo. O inquilino tinha direito de ficar até o fim do prazo, e como o prazo era renovável automaticamente, ele continua lá até hoje. E o aluguel? Quem está recebendo? Apontei para o notebook. Eu. Ela virou para mim, os olhos arregalados. Você? Eu. Como inventariante, eu administro os bens do espólio até o inventário encerrar. O aluguel entra numa conta específica e eu decido o que fazer com ele. Isso é roubo. Você está roubando meu dinheiro. Peguei uma pasta que estava na mesa. Abri, mostrei os documentos. Contrato de locação, pareceres do advogado, legislação. Tá tudo aqui, Fabiana, tudo legal. Eu não roubei nada. Eu administrei o patrimônio da forma que a lei permite. Ela pegou os papéis, leu, releu. As mãos tremiam. Mas você tinha que ter me avisado. Eu sou a dona da casa. Você não é dona de nada enquanto o inventário não encerrar, e eu não era obrigada a te avisar de nada. Eu escolhi não avisar. Por quê? Ela gritou. Por que você fez isso comigo? Levantei. Fiquei cara a cara com ela. Porque você passou a vida inteira me humilhando, Fabiana. A vida inteira. Você era a filha favorita. Sempre foi. Ganhava presente melhor, roupa melhor, atenção melhor. Eu era a sobra. A segunda opção. E mesmo depois que a mãe morreu, você continuou. Continuou esfregando na minha cara que você tinha mais, que você era melhor. E ontem você ultrapassou o limite. Eu não fiz nada ontem. Você humilhou meu filho, gritei. Finalmente gritei. Você olhou para o meu menino de 12 anos e disse que ele ia ser um fracasso, que ele ia morar de aluguel para o resto da vida, na frente da família inteira. Ela deu um passo para trás. Eu tava brincando. Não tava, não. Você tava com inveja. Inveja porque você sabe que por mais que ostente, por mais que mostre foto de reforma e carro novo, você tá afogada em dívida. Fabiana ficou roxa. Como você sabe disso? Peguei outra pasta. Mostrei. Financiamento do SUV. 60 meses. R$ 1.200 por mês. Empréstimo consignado para reforma. 5 anos. 1.900 por mês. Fora o cartão de crédito que você usa para pagar a fatura do outro cartão. Ela tentou pegar os papéis. Eu puxei. Você tá quebrada, Fabiana. Ganha 6.500 e gasta mais de 8.000. Tá sobrevivendo de aparência. E teve a coragem de zombar do meu filho. Ela começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento. Era raiva. Você não pode fazer isso. Eu vou processar. Vou falar com o Dr. Henrique. Fala. Ele vai confirmar que eu agi dentro da lei. Eu vou pegar um advogado melhor. Faz isso. Vai gastar uns R$ 20.000 de honorários para descobrir que você não tem caso nenhum. Ela respirou fundo. Tentou se controlar. O que você quer, Dani? Quer que eu peça desculpas? Peço. Desculpa. Pronto. Agora me dá meu dinheiro. Sentei de novo. Não é seu dinheiro. É do Lucas. Como assim? Eu usei o dinheiro do aluguel para abrir uma poupança para o meu filho. Investi, rendeu. Hoje tem R$ 162.000. E hoje de manhã eu fechei a compra de um apartamento. Mostrei o contrato de compra e venda. Apartamento de 2 quartos no setor marista. Valor R$ 148.000. Pagamento à vista. Lucas tem 12 anos e já é dono de um imóvel. Coisa que você nunca vai ser, porque tudo que você tem tá no nome do banco. Fabiana caiu sentada no sofá. Chorando, mas ainda com raiva. Você me destruiu. Eu não te destruí.
Eu te mostrei quem você realmente é. Silêncio. Depois de 1 minuto, ela olhou para mim. E agora? O que você quer? Quer me ver rastejando? Não. Eu quero que você aprenda. Aprender o quê? Que dinheiro não compra caráter. Que ostentar não te faz melhor que ninguém. E que humilhar os outros volta para você mais cedo ou mais tarde. Ela enxugou as lágrimas. E o inventário? Vai encerrar quando? Abril. Faltam 3 meses. E a casa? O Rodrigo? Você tem 2 opções. Primeira, assume a casa, expulsa o Rodrigo e começa a pagar o IPTU atrasado. São 23 mil reais de dívida acumulada. Ela arregalou os olhos. 23 mil? É. A mãe parou de pagar uns meses antes de morrer. E eu não paguei porque não era obrigação minha. É sua. Segunda opção. Você deixa o Rodrigo ficar e recebe o aluguel daqui pra frente. 2.500 por mês. Dá pra ajudar nas suas contas. Ela pensou. E você fica com o dinheiro que já recebeu? Fico. Já gastei. Comprei o apartamento. Isso não é justo. A vida não é justa, Fabiana. Você mesma me ensinou isso. Ela levantou, pegou a bolsa. Você ganhou, Dani. Parabéns. Espero que você durma bem à noite sabendo que você destruiu a própria irmã. Eu durmo ótima, melhor do que dormia antes. Ela foi até a porta. Abriu. Virou para mim. A família inteira vai saber disso. Ótimo. Conta. Conta que você estava humilhando uma criança. Conta que você está endividada. Conta que eu usei o dinheiro da sua casa para dar um futuro para o meu filho. Vamos ver quem vai ficar do seu lado. Ela saiu batendo a porta. João saiu do quarto. Ele tinha ouvido tudo. Acabou? Acabou. Ele me abraçou. Você tá bem? Tô. Pela primeira vez em anos, eu tô bem. 3 semanas depois, no dia 18 de fevereiro, a escritura do apartamento saiu. Fomos eu, João e Lucas no cartório. O menino assinou o documento com a mão tremendo. Mãe, isso é meu mesmo? É, filho, seu? Ele me abraçou, chorou, aquele choro gostoso de felicidade. Obrigado, mãe. De nada, amor, você merece. A Fabiana não apareceu mais. Bloqueou meu número, bloqueou minhas redes sociais. Soube por terceiros que ela decidiu manter o Rodrigo na casa e tá usando o aluguel para pagar as dívidas. O inventário vai encerrar em abril. Depois disso, cada uma segue seu caminho. Às vezes eu penso se fui longe demais, se fui cruel. Mas aí eu lembro do rosto do Lucas naquele almoço, da vergonha que ele sentiu, das lágrimas que ele segurou. E eu tenho certeza, eu fiz o que tinha que ser feito, porque ninguém mesmo, humilha meu filho e sai impune. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que vingança não precisa ser gritada, não precisa ser escandalosa. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente dar para o seu filho o futuro que a pessoa disse que ele nunca teria. E dormir em paz, sabendo que você fez tudo certo.